Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que bom estarmos juntos como família nesta missa dominical, acompanhando desde aqui de Brasília ao Santo Padre, o Papa Bento XVI, nesta última viagem apostólica dele ao Reino Unido. Uma viagem que foi sumamente importante para a nossa igreja. O Papa esteve alguns dias em meio a muitos desafios. E nós temos que agradecer a Deus por termos um Santo Padre com uma coragem, com esta garra interior pela salvação das almas e o zelo da nossa Santa Mãe Igreja. O Papa ama os seus fiéis. É esse bom pastor que vai em busca das suas ovelhas, dessas ovelhas que sofrem esta grande pobreza, pobreza de alma e pobreza de corpo, pobreza material. Hoje a oração coleta que o sacerdote rezou nessa Santa Missa foi: ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo. Nós temos um Papa que vive isso. O nosso Santo Padre transmitiu nesta viagem, cujo lema foi coração fala ao coração, uma frase dita pelo beato Newman, que ele acabou de beatificar lá na Inglaterra, dizendo que sem o encontro nosso com o amor, o cristão se desfaz. E nós vemos hoje, na primeira leitura, essa mensagem de fundo, aonde não existe amor a Deus, se eu não amo o meu próximo, aqueles que mais sofrem. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes. Deus nosso Senhor sabe das nossas intenções, mas Ele quer, queridos irmãos e irmãs, que nós não somente tenhamos amor para aqueles que nos amam. Ele quer que nós amemos, inclusive, aqueles que nos perseguem. Esta é a loucura do cristianismo. E aqueles que nos doem, aqueles que nos custam. E por isso que eu sempre gostei de entender, desde pequeno, tendo trabalhado nas favelas mais duras e difíceis de Fortaleza, graças ao exemplo que eu tinha de uma santa freira que nos acompanhava e de minha mãe que está no céu, que sempre nos fazia essa reflexão: amem os pobres, mas entendam que existe uma pobreza muito dura, que é essa pobreza de espírito que muitas pessoas vivem, e que existem pobres que são muito mais ricos que pessoas que têm dinheiro. E essas pessoas que têm grandes fortunas podem ser as pessoas mais pobres. E essas pessoas precisam do nosso amor. Esses pobres também, que a liturgia de hoje fala, queridos irmãos e irmãs, são aquelas pessoas que estão sem sentido na vida, aquelas pessoas que vão aparecendo em nossa vida e que nós ficamos às vezes preguiçosas em tratar com elas, mas essas pessoas precisam muito de nós. Quantos membros da nossa família nos custam o trato, não? Porque são pessoas que estão imersas em pobreza de espírito. Mas são essas pessoas que nós precisamos buscar.
São essas pessoas que eu preciso ir ao encontro. E por isso, louvai, ó Senhor, louvai os servos do Senhor, esses servos que buscam esses pobres. E talvez nós sejamos um deles. Eu dizia para vocês em uma homilia que nós, em toda missa, devemos sentir-nos feridos para que Deus nos cure. Usando uma frase de grandes mestres de espiritualidade. Mas eu também gostaria de acrescentar hoje que em toda missa nós deveríamos vir a elas sentir-nos profundamente pobres. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa pobreza em espírito, queridos irmãos e irmãs, exige muito de nós. Uma pobreza em espírito, que significa vir despojado daquilo que eu sou, para que Deus faça em mim o que Ele quiser. Pobreza em espírito, que significa especialmente despojar-me de uma coisa chamada egoísmo, que me leva a tantas injustiças. Injustiças mencionadas por Jesus no Evangelho de hoje. Injustiças que, por pena, abundam no dia de hoje. E as pessoas que podem ocupar às vezes grandes cargos, cometem grandes injustiças, porque se sentem ricas em espírito. E Deus não tem espaço para agir nelas. Irmãos e irmãs, que Deus nos livre desses pecados de injustiça, desses pecados de, em nome inclusive da verdade, em nome inclusive do bem comum, usurpar de poder, de dinheiro, de conhecimento. Que Deus nos livre dessa atitude do apego a esse dinheiro que Deus nos coloca em mãos e que leva a tantos problemas em família, na sociedade, na mesma igreja. Que você que está aqui hoje escute esse Deus que te convoca a uma nova conversão. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você ama a esse dinheiro que está nas suas mãos e não serve a Deus, ou você vai servir a Deus nosso Senhor. O que Deus hoje me pede é que essa missa seja para mim um motivo de conversão, de exame de consciência, para ver o que eu faço com o dinheiro que eu recebo, o que eu faço com o dinheiro que eu ganho com o meu salário. Eu me apego a esse dinheiro como se fosse um Deus. Eu consigo, por exemplo, pagar o dízimo na minha igreja com desapego. Eu consigo com esse dinheiro ajudar alguma obra, dar alguma esmola em alguma situação. É uma mensagem muito importante e muito séria. Poderíamos, sem dúvida, estar muito mais tempo, mas pela brevidade de tempo que implica uma homilia, eu lhes peço que vocês possam fazer um grande exame de consciência nessa semana, sobre o uso que vocês estão dando ao dinheiro, e como o coração de vocês está aberto a receber as pessoas mais pobres em espírito e os mais pobres na matéria. Como que está o nosso coração? E como vocês estão atuando dentro de casa para receber essas pessoas que estão necessitadas? Essas pessoas que estão precisando da tua ajuda. Que Maria Santíssima nos guie nessa semana. Ela, mãe do nosso Salvador, soube ser pobre em espírito e optar
totalmente pelo serviço a Deus, tirando da sua vida todo egoísmo, dizendo ao Senhor: eis aqui a tua escrava, faz de mim o que tu queiras, Senhor, comigo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo,